O Evangelho está tomado de São João, de pé. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará minhas palavras, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não observa minhas palavras. As palavras que ouvistes não são minhas, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas, permanecendo convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, vos dou a minha paz, não dou a paz como a dá o mundo. Não se perturbe vosso coração, nem se assuste. Ouvistes o que foi dito, vou e volto a vós. Se vós me amasseis, certamente vos alegraríeis de que vou junto ao Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que suceda, para que quando suceder, acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque nem o príncipe deste mundo, vem o príncipe deste mundo, e ele não tem sobre mim poder algum. Mas é preciso que o mundo conheça que amo ao Pai e que faço tudo o que ele me ordenou. Pode sentar-se. A epístola está tomada do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando se completaram os dias de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. De repente veio do céu um estrondo como um vento que soprava impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então apareceram-lhes línguas de fogo que se dividiram umas das outras e pousaram sobre cada um deles. E ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Estavam então em Jerusalém judeus e homens religiosos de todas as nações que há debaixo do céu. Logo que ocorreu este ruído, acudiu muita gente que ficou pasmada ao ouvi-los falar, cada um na sua própria língua. Estavam, pois, todos atônitos e admiravam-se, dizendo: Porventura não são todos estes galileus? Como é que nós ouvimos falar cada um na nossa própria língua nativa e do país onde nascemos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as várias partes da Líbia e das vizinhas de Cirene e dos vindos da Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos ouvimos falar nas nossas próprias línguas das maravilhas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é um dia muito especial, o dia santo de Pentecostes. Por mais que já seja um pouquinho tarde da noite, por mais que não estou com a garganta como eu gostaria de estar, mas o homem propõe e Deus dispõe, não podemos deixar de fazer um comentário sobre a ocasião do dia de hoje, dia importantíssimo. Grandes festas passaram do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Somente aquelas que eram de muita importância passaram do Antigo Testamento para o Novo, da antiga e abrogada lei mosaica para a lei eterna cristã. A principal delas, a Páscoa. No Antigo Testamento, representada no sacrifício do Cordeiro Pascal, que representava como Deus tinha livrado o povo de Israel das mãos da escravidão do Egito. 50 dias depois dessa liberação, 50 dias depois dos grandes milagres que ocorreram no Egito, foi quando Moisés subiu a um monte alto e ali recebeu as tábuas da lei. Ali, 50 dias depois da Páscoa, Deus esculpiu com seu próprio dedo as tábuas da lei. Essa era a festa de Pentecostes.
no Antigo Testamento. Símbolo do Pentecostes que ocorreu com a Santíssima Virgem Maria presidindo o colégio apostólico. No dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo sobre a Santíssima Virgem e os apóstolos, ali foi onde nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo durante os seus 3 anos de pregação evangélica. Isso ninguém nega. Também não é negado por nenhum católico que essa mesma igreja, fundada por Cristo, foi promulgada no dia de Pentecostes. Portanto, é um dia, dentro da liturgia católica, importantíssimo. Primeiro, vamos ver o que nós podemos tirar de aprendizagem do que era a comemoração do Pentecostes no Antigo Testamento. Ocorreu um feito notável na ocasião do primeiro Pentecostes. Quando Moisés sobe para falar cara a cara com Deus e recebe as tábuas da lei, vejam, Deus se dignou deixar escrito o que era evidente. É evidente que o homem deve amar a Deus. É evidente que o homem deve observar as suas leis. É evidente que o homem não pode usar o seu nome em vão. Assim também é evidente que o homem não pode desonrar o seu pai e a sua mãe, princípio vital da natureza. Também é evidente que o homem não pode nem matar, nem pecar contra a castidade, e etc. Porém Deus, como tem um amor delicado, é um amor de uma mãe, quis dar essas regras do amor em 10 mandamentos impressos pelo seu dedo. Porém, o que ocorria aos pés daquele monte? O povo, desesperado pela ausência de Moisés, fabricou um bezerro de ouro para adorá-lo, como se fosse o Deus que tinha livrado da escravidão do Egito. Vejam o tamanho da ingratidão do homem para com Deus. Deus, num ato de amor delicado, e o homem preferindo uma coisa totalmente inanimada. Um boi, que se fosse de verdade nem pensar poderia pensar, mas um boi feito de um material inerte. Isso representa quando nós, cristãos, preferimos o pecado à graça. Recebemos, no dia do nosso batismo, a graça inicial, a graça sacramental do batismo. Esse primeiro detalhe do amor de Deus, que tão delicado é esse amor divino, que inspirou na igreja que as crianças, desde a mais tenra infância, pudessem participar desse tesouro da graça, com o batismo, desde bem pequeninos. Nós recebemos essas manifestações do Espírito Santo como manifestações do amor delicado de Deus para conosco. E, se nós queremos ser tão delicados quanto, não podemos escolher um boi feito de ouro no lugar dos mandamentos de Deus. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Não é por simples coincidência que o Evangelho de hoje fala dos mandamentos. Que o dia de Pentecostes é o dia da entrega dos 10 mandamentos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Não há conveniência possível entre o pecado e a graça. Não há conveniência possível entre Deus e o demônio. Ou nós escolhemos a bandeira de Cristo e já somos vencedores, por mais que tenhamos cruzes na terra, ou escolhemos a desgraça na terra e a desgraça na eternidade, escolhendo outra bandeira que não seja de Cristo. Isso é o que nós podemos tirar de aprendizagem do Pentecostes, que era celebrado no Antigo Testamento, que passou já a história. Mas nós vivemos o dia de Pentecostes ainda. Se nós participamos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, Pentecostes é uma simples continuação. Não acaba nunca, nem mesmo no céu. Porque nós participamos
do amor que se comunica por meio da entrega do Espírito Santo. É uma comunicação que durará por toda a eternidade se nós somos dignos da eternidade bem-aventurada. Não há possibilidade de um novo Pentecostes. Não. Foi um só. Algum representado no Antigo Testamento, mas o verdadeiro. A entrega do Espírito Santo aos homens foi no dia da fundação da Santa Madre Igreja. Dia importantíssimo. É o aniversário da Igreja. É um dia de muita alegria. Mas não poderíamos deixar de falar, estando no mês de maio, mês da Santíssima Virgem Maria, havendo a consagração das almas ao serviço de Nossa Senhora e também pelo vínculo grandíssimo que há entre Nossa Senhora e o Espírito Santo e a Igreja. Vamos falar uma coisa que geralmente as pessoas não sabem, porque não aparece com frequência nos livros de espiritualidade. Dentro do mistério trinitário, ou seja, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas distintas, mas um só verdadeiro, nós vemos a fecundidade das duas primeiras pessoas. O Pai gera, não cria, gera o Filho durante toda a eternidade. O Filho jamais começou, assim como o Pai jamais começou. São eternos. Porém, a geração do Pai ao Filho é eterna. Por isso são iguais. São tão perfeitíssimos, são tão excelsos, são tão santos, que o amor que se produz entre o Pai e o Filho faz proceder dos dois o Espírito Santo. Então o Filho também tem a sua fecundidade dentro do mistério trinitário. Porém, o Espírito Santo, como dizem os teólogos, não é uma opinião minha, como dizem os teólogos, preferiu ter fecundidade somente por meio da Santíssima Virgem Maria. Foi escolha sua. Ele quis que a sua fecundidade, ele quis que a sua igualdade para com o Pai e o Filho fosse por meio da Santíssima Virgem Maria. O Espírito Santo, fazendo com que a Santíssima Virgem Maria fosse a Mãe de Deus, produz a sua infinita fecundidade. E aí está a grandeza da Santíssima Virgem Maria dentro do mistério trinitário. Como a Santíssima Virgem Maria está unida à Santíssima Trindade de maneira inigualável. Não há quem possa se comparar à Santíssima Virgem Maria. Todos nós vivemos na ordem da graça e da glória. Se somos fiéis à graça, seremos dignos de glória. Por mais que a Santíssima Virgem Maria tenha participado dessa ordem, cheia de graça, Virgem gloriosíssima, ela estava por cima dela. Ela tem uma quase participação da ordem hipostática. Que é a ordem hipostática? É a união em uma só pessoa da natureza divina e da natureza humana. Na pessoa de Jesus, na pessoa do Verbo eterno, o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o mistério hipostático. Porém, a Santíssima Virgem Maria foi quem deu consentindo. Foi um ato voluntário da Santíssima Virgem Maria, porém meritório. Ela deu a parte humana. Por isso, nosso Senhor foi o homem mais parecido à sua mãe. Porque, claro, não houve nenhum tipo de concurso de varão naquela geração. Então, Santíssima Virgem Maria tem, obviamente, um papel importantíssimo em todos os aspectos dos mistérios das verdades cristãs, porém, no dia de Pentecostes, uma maneira muito especial, porque ela é
quem o Espírito Santo escolheu para ativar a sua fecundidade. E, para concluir, Dom Guéranger, um abade beneditino, faz 2 séculos, da Europa, ele faz um comentário bem curto, porém muito profundo. Ele diz que antes de Pentecostes, a igreja só estava na Santíssima Virgem Maria. Porém, Deus, depois, por meio dela, passou a todo mundo. Claro, a Santíssima Virgem Maria, mãe de Cristo, mãe do corpo da cabeça, a cabeça do corpo místico, não há mãe que não seja mãe do corpo e da cabeça ao mesmo tempo. Seria uma aberração ser mãe da cabeça e não do corpo. Então a Santíssima Virgem Maria, mesmo quando ainda estava somente grávida de Nosso Senhor, esperando, já era mãe de todos nós. Já tinha a igreja no seu seio. Já tinha a igreja baixo o seu cuidado. E no dia de Pentecostes, todos nós passamos a estar nesse mesmo seio da Santíssima Virgem Maria, porém, amparados com esse caminho que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para chegar ao céu, que fora do qual não há salvação. Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos a pedir à Santíssima Virgem Maria a graça de uma fidelidade extrema à Santa Igreja e um amor delicado para com Deus. Porque quando o amor é delicado, ele pensará muito antes de cometer o menor dos pecados veniais, a menor das imperfeições. Porque se tanto amou Deus ao mundo até entregar o seu Filho unigênito, qual é a grande entrega nossa se nós entregamos o nosso ser por completo? Coisa muito menor do que a entrega que Ele fez por todos nós. Ave Maria Puríssima. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.